Olá, eu sou Juliana Matos. Hoje eu farei a resenha de Jurassic Park. O autor desse livro ele é norte-americano e nasceu em 1942 e faleceu em 2008. Ele nasceu na cidade de Chicago e, além de escritor, ele era um produtor de televisão. E Jurassic Park, muito provável, foi sua maior obra e está aqui hoje com várias adaptações cinematográficas. E é um livro, assim, muito bom e eu quero falar com vocês hoje, então, um pouquinho sobre essa obra de ficção científica tão rica, não somente pela trama em si, mas pelas críticas que são feitas à ciência moderna. Eu acredito que a maioria de vocês conheça a história assim, geral de Jurassic Park, então eu vou buscar me focar sobre algumas observações que eu fiz ao longo da obra, pois como eu disse anteriormente, para mim, maior do que o enredo em si, maior do que toda aquela trama construída por Michael, foi a crítica feita à ciência que nós temos hoje, os questionamentos acerca da bioética, até que ponto a ciência deve ir, até que ponto o governo deve ou não intervir, sobre a necessidade de existir uma regulamentação, um controle acerca do que é pesquisado, acerca do que é efetivado, e Jurassic Park nos faz isso de uma forma assim incrível. Jurassic Park ele é uma obra de ficção científica e é uma obra muito bem fundamentada, assim, cientificamente. Nós percebemos um cuidado do autor em sempre nos apresentar informações, nos apresentar dados, e na nota edição brasileira isso é observado também. É dito que o autor busca sempre dar essa fundamentação científica para dar maior verossimilhança à história, nos dar a sensação de que aquilo tudo que está acontecendo ali pode um dia se tornar verdade. E nós temos realmente essa sensação, porque quando nos é mostrado o processo de criação desses dinossauros, nos é falado sobre a replicação de DNA, sobre a necessidade da cadeia de DNA ser completa, nos é dito como que esses animais são criados, como que ocorre a reprodução, o crescimento, nos é apresentado sobre diversas espécies de dinossauros. Então, quando é nos apresentada determinada espécie, muitas vezes nos é comentado sobre os hábitos, sobre a alimentação, sobre determinada estrutura óssea desse animal. Então, quando nós mergulhamos neste universo, realmente a verossimilhança construída pelo autor, devido a essa fundamentação teórica, realmente é bastante exitosa nos seus objetivos. Como eu disse, o autor tece várias críticas, vários questionamentos acerca da ciência moderna. E na página 14, ele diz algo que eu gostei bastante, que é: não há observadores imparciais, todos têm algo em jogo. Isso é algo que eu sempre defendo ao longo das minhas pesquisas de aluna de iniciação científica, de que é necessário que o pesquisador, de que a ciência reconheça que nós não somos neutros, de que não existe uma ciência apolitizada. Toda a nossa pesquisa ela é dolosa, ela tem uma determinada intenção e nós temos então objetivos por trás daquela pesquisa. Não é somente pesquisar por pesquisar, somente em nome da ciência de um bem maior. Nós somos seres humanos, nós estamos inseridos em uma sociedade que é controlada pelo poder, é controlada pela política, infelizmente. Nós temos as nossas relações sociais regidas dessa forma. Então é natural então que a ciência e também o direito, que é o meu curso, não seja apolitizado, não seja imparcial. Então o reconhecimento da imparcialidade da ciência não é algo ruim. Pelo contrário, quando nós reconhecemos que não há jogadores imparciais, nós estamos abrindo caminho para uma ciência mais transparente. E o autor também faz críticas à ciência na página 400 e na 481 sobre a questão do poder, e quando ele diz que a ciência é um sistema de crenças. Eu acho muito interessante porque a ciência ela é dotada de dogmas. Nós temos diversos paradigmas que regem a nossa ciência hoje, e esses paradigmas, pelo menos no direito, estão em desconstrução. Esses paradigmas existem porque nós temos crenças de uma determinada ciência, nós temos crenças que orientam o processo de pesquisa, o processo de estudo, e, como eu disse antes, reconhecer isso
é benéfico. Nós devemos reconhecer que o ser humano, ele possui crenças, ele possui os olhos fechados muitas vezes, não somente na religião, como sempre se diz, mas também na ciência. E nós precisamos então reconhecer isso, e o autor busca então mostrar isso em Jurassic Park. Quanto às teorias que orientam essa história, que são mencionadas, nós temos duas grandes teorias que são mencionadas e são discorridas, que é a teoria do caos. O autor fala um pouquinho sobre isso e relaciona com o Jurassic Park, com o parque em si, né? E com o que está acontecendo. E também sobre a questão do fractal, ele nos fala sobre o que é o fractal e também relaciona isso com a história e com o seu desenrolar. E isso é bastante interessante, o legal é que ele explica. Então, você não precisa conhecer isso para entender a história. Nos é explicado sobre isso, você entende e fica maravilhado sobre as relações, as ligações que o autor fez. Como eu acredito que todos sabem, o enredo de Jurassic Park ele é construído de acordo com o caos. Acontecem vários problemas envolvendo os dinossauros, os seres humanos. Então ele liga isso a algumas teorias. E eu acho interessante também quando o autor nos fala sobre a impossibilidade de recriar o passado. Porque por mais que ele tente criar todo o ambiente da pré-história, tente recriar esses DNAs, recriar tudo o que acontecia naquela época, assim, o ambiente, o relevo, a temperatura, jamais será da mesma forma, o desenrolar jamais será do mesmo modo. E o autor, claro, faz uma fala mais bem elaborada, mais detalhada sobre isso, mas é muito interessante também. Então, se você gosta de ficção científica, Jurassic Park, assim, é uma obrigação sua de ler. E se você gosta de ciência e tem interesse em conhecer o que está por trás disso tudo, eu digo assim, não a ciência, a pesquisa em si, mas o que está nos bastidores, aquilo que envolve a subjetividade do cientista. É muito interessante você ler Jurassic Park e eu, como pesquisadora, mesmo que de iniciação científica, gostei muito de ler essa história porque eu já havia lido certas críticas sobre o cientista, sobre a neutralidade da ciência, sobre quando a ciência desvia o seu foco, quando a ciência extrapola, e ver isso em uma obra de ficção científica na literatura foi assim surpreendente e eu vi isso de uma forma muito bem construída. Então eu super indico Jurassic Park. Minha edição é da editora Aleph. Gente, essa edição está maravilhosa. Sim, ficou muito bela realmente. E apesar de ser um pouquinho grosso o livro, você lê muito rápido, porque a história é muito instigante. O enredo, assim, é muito bem construído. Apesar de eu dizer que eu gostei mais dessas interpretações que nós podemos tirar dessas críticas ao autor, o enredo realmente é muito bom. Então, mesmo que você não se interesse nessas questões que eu apontei, leia pelo enredo então, porque é muito bom realmente e essa edição está maravilhosa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos meus comentários e tenham ficado com vontade de ler essa obra tão genial. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe, favorite e se inscreva no canal. Até mais e obrigada!